Graça e paz para todos. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 36 ao 38, que diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amados, nós vemos a palavra do Senhor, ela veio ao nosso encontro, falando sobre Jesus ali no Getsêmani. E vemos, queridos, que Jesus estava angustiado, triste, com o coração pesado, porque ele sabia que forças poderosas viriam sobre ele. E nós vemos, amados, que Jesus estava ali conturbado, queridos, ele estava com a alma partida, dilacerada. E vemos que esta palavra que ele falou para os discípulos, ele disse para os discípulos que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Ele disse ali uma palavra que chama a nossa atenção. Há mais de 2000 anos atrás, ele disse essa palavra: Ficai aqui e vigiai comigo. Queridos, a palavra do Senhor, ela fala profundamente, amados, com as nossas vidas, que eu vejo que Jesus ali estava preocupado com os discípulos. Porque, queridos, os discípulos ali, Jesus queria que os discípulos orassem ali com ele, primeiro vigiassem e orassem com ele ali. Porque eles iam passar, amados, por uma provação muito grande, por tentações muito grandes, pois algo terrível ali, muito difícil, iria acontecer com os discípulos. E Jesus ia ser crucificado, Jesus ia passar por aquela cruz, amados. E Jesus queria que os discípulos vigiassem ali com ele. Jesus queria preparar os discípulos por tudo que os discípulos iriam passar. E nós vemos, queridos, que Jesus sabia que os discípulos iriam negar a ele. E a palavra nos relata, amados, que Jesus, angustiado, ali falou aquela palavra para os discípulos. E vemos que Jesus, ele foi orar. E vemos que Jesus ali, ele queria compartilhar, amados, com todos a sua aflição. E nem todos os discípulos iriam entender aquilo. Por isso, Jesus chamou os 3, Pedro, Tiago, e João. E Jesus queria repartir aquela agonia com ele. Jesus queria um ombro amigo ali com ele. Mas, amados, a tentação ali era tanta que os discípulos ali, eles dormiram. E vemos a palavra, nos diz, querido, que o Senhor subiu ali para orar. E quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. A palavra fala. No versículo 29, a palavra nos relata: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a palavra fala, queridos, ali, Jesus disse: todavia, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu creio que naquele momento, Jesus pensou em mim, Jesus pensou em ti, Jesus pensou na humanidade.
faça a tua vontade, Pai, não a minha vontade. Porque ele tinha que passar por aquela cruz. Mas o Senhor estava, queridos, querendo ali um companheiro, um ombro amigo. E vemos que Jesus, ele, amado, estava buscando parceiros de oração. Para que, queridos, esses parceiros de oração tivesse mais intimidade com ele naqueles momentos difíceis, naquele momento de aflição, naquele momento ele queria repartir um pouco da aflição dele com os discípulos. Mas ele voltou novamente, os discípulos estavam dormindo. E o Senhor disse a seus discípulos: vigiai e orai. Ele disse outra palavra, rema, para os discípulos também. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, o espírito dos discípulos estava pronto para atender o pedido de Jesus, para fazer a vontade de Deus. Mas a carne estava fraca. Pela a força, queridos, das adversidades que estava ali naquele momento. Trazendo para os dias de hoje, amados, o que Jesus queria ensinar para as nossas vidas e queria estar ensinando para os discípulos também. Olha, as adversidades vai ser grande neste mundo. Daqui uns dias, as adversidades sobre as vossas vidas vai ser muito grande. Eu vou para a cruz e vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser tentados a me negar. Vocês vão ser tentados a me deixar na hora que eu mais precisar de vocês. Jesus estava ali tentando prepará-los para aqueles momentos que eles iriam passar de perseguição. Trazendo, queridos, para os dias de hoje. Quando nós lemos esta palavra, amados, nós podemos ver que Jesus, ele nos prepara a cada dia para as diversidades que vêm sobre as nossas vidas. Quantas pessoas, queridos, deixaram a cruz de Cristo, deixaram, queridos, muitas vezes as adversidades que veio sobre as nossas vidas, ou que vêm sobre as nossas vidas. Essas enfermidades, né, que veio sobre o mundo. Quantas vidas deixaram a cruz de Cristo? Quantas vidas abandonaram a Jesus? Por medo dessa doença, por medo das adversidades, esqueceram-se de seguir a Jesus, abandonaram a cruz de Cristo, não vigiaram. E Jesus, falando com as nossas vidas, amados, deixou escrito, lá no jardim de Getsêmani: vigiai e orai, para que vós não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, amado, o adversário lança setas. Mas nós precisamos estar firme em Cristo, para nós não abandonarmos a cruz de Cristo nas adversidades, nas perseguições, nas lutas, nas enfermidades. Não temermos as enfermidades, queridos. Sabermos que Jesus já venceu por nós na cruz. E nós vemos ali, Jesus queria, amados, preparar os discípulos para as adversidades que eles iriam passar. E nós vemos a palavra do Senhor fala aos nossos corações também, queridos, como falou aos discípulos. E a palavra diz no versículo 40 desse capítulo, queridos, 26 de Mateus, a palavra diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro:
Então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Amados, Jesus nos chama para vigiar neste mundo, queridos, de tantas adversidades que nós encontramos. Jesus nos chama para vigiar primeiro e depois orar. Quantas vidas não estão vigiando, estão abandonando Jesus? Quantas vidas estão olhando para as adversidades, estão olhando para as circunstâncias, estão esquecendo que Jesus está com as nossas vidas, que Jesus, queridos, Ele está conosco, Ele já venceu por nós. E a palavra, querido, nos orienta para nós vigiarmos e orarmos, para nós não cairmos em tentação. E vemos que os discípulos ali não vigiou. E naquela hora cruciante, Jesus estava precisando deles ali. E vemos, amados, que Jesus hoje, Ele conta com as nossas vidas. Nessas horas, nessas últimas horas que nós estamos vivendo aqui na terra. Por quê, queridos? É as últimas horas, quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos, amados, em Apocalipse, a hora é chegada. E muitas pessoas estão abandonando a Jesus. Voltamos para Jesus, olhamos para a cruz e vemos, amados, que Ele nos chama, Ele ama as nossas vidas. E vamos vigiar para nós não abandonarmos a cruz de Cristo. A palavra nos fala, queridos, no versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele fala de novo que o Espírito está pronto. O Espírito deles estava pronto para obedecer. Mas ali foi uma guerra e eles dormiram. E a Bíblia nos ensina para nós despertarmos. A palavra fala lá em Hebreus, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por que levantarmos dentre os mortos? Muitas vidas que não conhecem a Jesus estão andando como os mortos na terra, porque não têm a luz de Cristo ainda, estão andando na escuridão, porque não conhecem a Jesus. E Jesus conta com as nossas vidas, para nós despertarmos. Os discípulos ali dormiram, deixaram o sono da indolência pegar neles. E o Senhor nos chama para nós andarmos despertos na terra, para a glória dele mesmo. E vemos, amados, a palavra do Senhor nos alerta, queridos, para nós vigiarmos, para nós orarmos, para nós não cairmos em tentação. E vamos estar alerta, porque o Senhor, Ele nos ama, Ele chama as nossas vidas, queridos, para nós primeiro vigiar e depois orarmos. Só assim nós vamos obter vitórias. Amém? Eu vou orar com vocês. Nós vamos orar. Senhor, nós te amamos, ó Pai, nós te bendizemos, te engrandecemos, te agradecemos, ó Deus, por tudo, ó Pai, que tu já fez, que tu estás a fazer, Senhor, que tu irás fazer, Senhor amado, em nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo do Senhor, alcança cada vida, Senhor, que está ouvindo, ó Pai amado, essa reflexão. Em o nome de Jesus, toca nos corações de cada vida, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor amado, despertarmos mais e mais para Ti, porque o dia é chegado, em nome de Jesus Cristo, amado da nossa alma. Salva, Senhor, mais e mais vidas, liberta, transforma, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos, Pai, e abençoamos, crendo, Senhor Jesus, nas vitórias, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus.